texto de Salmo 121, versículo 1 e 2, nos diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando os israelitas eles se direcionavam a Jerusalém para participarem então das festas ali judaicas, eles cantavam alguns salmos, e o Salmo 121 é um desses salmos, que é conhecido então como Salmo o Cântico de Peregrinação, ou Salmo de Romagem, e eles cantavam então esse salmo. Esse salmo, ele é um salmo muito lido, hoje muito conhecido. Infelizmente ele é usado por muitos como uma espécie de mensagem triunfalista, tá? Mas não é essa a mensagem central desse salmo. A mensagem central desse salmo não é que o crente será liberto de todos os males ou não passará por problemas, não é isso, tá? Não é uma mensagem de que você pode usar de forma mística ou como uma fórmula mágica o nome de Jesus e de repente todos os males sairão então da sua frente. Não é isso. A mensagem desse salmo é a mensagem de que nós temos socorro no Senhor. E somente no Senhor é que nós alcançamos o socorro, a nossa proteção, a nossa salvação. O salmista ele pergunta, ou ele começa o salmo, melhor colocando, dizendo: elevo os meus olhos para os montes. Alguns olham para a ideia de montes e vê então aqui como se o salmista olhasse para os montes e ele visse ali toda aquela adoração a ídolos, toda aquela adoração a Baal, ou visse mesmo nos montes uma ideia de perigos, e ele olhando para os montes como uma expressão daquilo que há acessível que ao homem, num contexto físico e material, ou num contexto de adoração pagã, e ele dissesse: não, meu socorro não vem dali. De onde vem o meu socorro? Não dali. O meu socorro vem do Senhor. Outros olham para a ideia de monte como sendo o salmista ainda pensando no contexto de adoração, mas ele pensando então nos montes, ali pensando em Jerusalém, no Monte Sião, e quando ele então vislumbra a ideia do templo, e ele olha ali para o templo, para o contexto de adoração ao Deus verdadeiro, e ele diz: eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? E ele espera o socorro dar então ali, do Deus que habita, ou do Deus a qual a presença era representada no templo, ou a presença ou o Deus que era ali adorado no templo. Outros veem então como se fosse uma expressão então da vida diária do salmista, como se o salmista ele começasse a pensar o seguinte: em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades, em meio a tudo aquilo que estava à sua volta, oprimindo o seu coração, lhe trazendo tristeza, lhe trazendo então problemas e dificuldades, ele então dissesse: eu não olho para os lados ou para as circunstâncias, mas eu olho para cima, para o alto, para os montes, da onde me vem então o meu socorro. Dependendo do que monte representa aqui, o importante, o principal, não é a pergunta que o salmista faz ou o contexto em que ele faz a pergunta, mas a resposta que o salmista dá. Ou seja, de onde me virá o socorro? A resposta do salmista é: o meu socorro vem do Senhor. A minha salvação vem do Senhor. A minha esperança está no Senhor. É dele que vem a minha salvação, é dele que vem o meu socorro. E ele complementa dizendo: porque ele fez os céus e a terra. O salmista pode esperar socorro, pode colocar a sua esperança de socorro, de salvação no Senhor, porque o Senhor é quem fez tudo. É o Deus soberano, criador dos céus e da terra. Ele é que tem controle de todas as coisas. Ele é quem tem controle do homem. Ele é quem criou o homem. Ele é quem mantém a história sob o seu controle. Por isso o salmista pode dizer: o meu socorro vem do Senhor. Irmãos, talvez você olhe para frente e se pergunte: o que vai acontecer no amanhã? Em relação à situação que nós estamos vivendo, eu sei que por mais que a gente tente fugir, mas é impossível a gente não falar do que está acontecendo no mundo, essa questão dessa pandemia, porque na realidade tem sido tudo isso que tem impedido de nós estarmos em comunhão, de estarmos nos abraçando, de estarmos conversando, de estarmos nos visitando, sem estarmos indo nos lares uns dos outros, celebrando o culto, tomando um cafezinho, conversando, sorrindo, sem estarmos nos reunindo no templo, sem vivenciarmos aquela comunhão cristã que a Bíblia nos ensina a vivenciarmos e que tanto nós amamos. Sabe, alguns que não podem visitar os pais, alguns irmãos que não podem visitar os seus pais, não podem visitar parentes queridos. Então, diante de todas essas perguntas, diante de todas as expectativas,
nós precisamos responder como o salmista. O nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Se o fim de tudo isso vier através de uma vacina, ela virá por ação do Senhor, agindo na vida daqueles que estão pesquisando, naqueles que estão buscando, que estão estudando, que estão trabalhando para isso. Se o fim de tudo isso será que nenhum de nós virá contrair esse vírus, isso também virá pelo Senhor, pela proteção que o Senhor dará a todos nós, por meio dos cuidados necessários que também nós temos tomado. Mas a nossa esperança ainda continua no Senhor. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em nossas próprias forças, tá? Nós não confiamos em nossas armas, nós confiamos no Senhor. E por isso nós podemos dizer, como salmista, o nosso socorro vem do Senhor. Isso, irmãos, serve para tudo. O Senhor, esse socorro bem presente em todas as situações. Seja nos momentos de dificuldade emocional que nós precisamos daquele socorro urgente. Seja no momento em que os problemas são físicos. Seja nos momentos que os problemas são espirituais, são familiares, são financeiros, aonde for. É do Senhor. Se você é um crente, se você crê em Deus, que você deve aguardar e esperar o teu socorro. Como eu já falei em uma última mensagem, a última palavra está com Deus. É Ele que tem a última palavra. Agora, isso não significa que nós devamos tomar uma espécie de fé triunfalista. E talvez dizer, tomar posse de alguns dos versículos desse salmo, dos que se seguem, que ensinam de maneira tão poética aonde o Senhor é esse socorro, por que Ele é esse socorro, como Ele é esse socorro, e querermos achar que nós não enfrentaremos problemas. Não é isso. Nós enfrentaremos problemas. Os problemas chegarão. Os problemas, às vezes, parecerão bem maiores do que nós podemos enfrentar. Mas, com ou sem problemas, a nossa esperança continua no Senhor. E a resposta para esse salmo, que é sempre atual, ou a resposta desse salmo, que é sempre atual, é: o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É Deus que tem a última palavra. E isso é maravilhoso. É Ele que cuida e guia para que os nossos pés não vacilem. É Ele que não dorme e não vacila ao nos guardar. É Ele que é o nosso guarda fiel. É Ele que nos protege por todos os lados. É Ele que nos protege em todos os momentos. É Ele que guarda a nossa alma, que guarda o nosso corpo, que guarda a nossa mente. É Ele que guarda-nos na entrada e na saída. Porque Deus é o nosso socorro. Confie no Senhor. Confie no Senhor. É Ele que tem a última palavra. E nesses momentos de dificuldade, ou não, em qualquer momento em que você se perguntar da onde vem o meu socorro, de onde vem a minha ajuda, de onde vem a minha salvação, a resposta continuará a mesma que o salmista dá. O meu, o seu, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Deus te abençoe.